Meus irmãos, nesse momento vamos para o momento da exposição da palavra. Convido aos irmãos que abram a Santa Escritura no livro de Gênesis, capítulo 42, Gênesis 42. Eu lerei o texto, os irmãos acompanham, Gênesis 42, diz assim, a santa palavra do Senhor. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso. Pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão, 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal, para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles chorou, depois, tornando-lhes falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles.
Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos honestos, homens honestos, não somos espiões. Somos 12 homens, filhos de um mesmo pai, um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecereis que sois homens honestos, deixai comigo um dos vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim, todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui em adoração diante da Tua presença santa e majestosa, bendita. Te adoramos, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Louvamos ao Senhor por toda a história da redenção, desde o Antigo Testamento, onde vemos Cristo sendo anunciado. E nós, nesse momento, ó Pai, queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. O Senhor conhece a nossa necessidade, ó Pai, de cada um de nós, também a necessidade da igreja como um corpo. Que o Senhor se agrade, ó Deus, em trabalhar em nossos corações, dar-nos o quebrantamento que vemos na palavra, ao contemplarmos esse texto. Também nos dar ir a Cristo para o perdão e a graça, e que possamos ser abastecidos no Senhor Jesus, das suas dádivas do alto. Assim vem o Teu reino sobre nós. Fala conosco, sustenta cada irmão também, como já podemos aqui ter momentos de ofertório, abençoa, sustenta a Tua casa, mas principalmente, ó Pai, nos sustenta espiritualmente com a Tua palavra, com o mantimento do alto. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento do texto, nós estamos nos primeiros anos da fome. Não apenas os egípcios, mas os povos ao redor estavam enfrentando a grande estiagem profetizada ali pelo sonho de Faraó. Anos terríveis de seca que o próprio Senhor, porque na verdade sabemos que Deus é soberano sobre as estações, na verdade todas as coisas estão debaixo do governo do nosso Deus. Ele é quem envia cada circunstância para as nossas vidas, coisas boas, coisas ruins, momentos de dificuldade que passamos nessa terra. Nós cremos que o Senhor é soberano sobre cada circunstância. Circunstâncias particulares, familiares, circunstâncias como igreja, como povo, as nações da terra, guerras, crises, pandemias, dificuldades, até mesmo
a crise aí no sentido de secas, de momentos em que há mais chuva, que traz destruição, momentos em que há também falta de água, onde há também grande prejuízo e mortandade. Tudo isso está nas mãos de Deus. E tudo isso está, irmãos, conforme cremos e temos ensinado, no decreto de Deus. Tudo isso está cumprindo a agenda que o Senhor planejou na eternidade. Cada crise mundial, cada dificuldade, cada momento de seca ou estiagem, até mesmo também os anos de fartura, como vimos, foram profetizados. Então, tudo isso está cumprindo o decreto do Senhor. E aqui, irmãos, nós temos um momento que já passou 20 anos de quando José foi vendido para a terra do Egito. 20 anos passados, em que José foi terrivelmente traído pelos seus irmãos, jogado num poço, queriam o matar, o rejeitaram em seu coração, mas acabaram planejando vendê-lo, voltaram para as suas casas com os bolsos cheios de dinheiro, mas a custo do sofrimento do seu irmão, que rejeitaram e enviaram ali ao Egito, através da mão daqueles midianitas. Mas José sabe, e nós sabemos que veio de Deus essa aflição. O Senhor enviou José para o Egito. Aquela aflição estava nas mãos de Deus. Todos aqueles 13 anos na prisão, longe da sua terra, esquecido, ali o seu pai achando que ele está morto. Imagine 13 anos, depois agora 20, que esses irmãos fizeram essa maldade, mas eles não esquecem, irmãos, e nós vamos ver isso no texto, não esquecem a sua maldade, principalmente porque o Senhor está trabalhando nesses corações de pedra, o Senhor está trabalhando para os chamar ao arrependimento, produzindo convicção de pecado. Então, nesse momento, há 13 anos que José foi preso, já passou 7 anos de fartura, profetizados na visão de Faraó. José foi liberto, já foi elevado a grão-vizir do Egito, como já demonstramos no sermão anterior. E nesse texto, então, irmãos, nós vemos o Espírito Santo de Deus, o Senhor trabalhando na consciência desses patriarcas. A história do Antigo Testamento, o Senhor chama Abraão, e então de Isaac, ali é o filho da promessa, Isaac, de Isaac vem Esaú e Jacó, o Senhor ama e escolhe Jacó, e de Jacó vem os 12 patriarcas. A história da redenção, de onde desse povo, Deus, desse clã, na verdade, de Abraão e da sua família, o Senhor está constituindo um povo para si. E era necessário que Jacó descesse ao Egito, os patriarcas descessem ao Egito, porque seria ali que se formaria esse grande povo do Senhor. Eles passariam ali 400 anos no Egito. Então, tudo isso está cumprindo o decreto de Deus. O Senhor, por meio da iniquidade daqueles homens, está cumprindo a sua agenda. Tudo isso está no controle do Senhor. E aí, veja, irmãos, que eles lembram claramente, não dá para apagar tudo isso. A sua consciência está sendo despertada. E, irmãos, e nós devemos parar para meditar diante de uma passagem como essa e considerar quão duro pode ser um processo de uma conversão genuína. Nós somos muito superficiais. Hoje em dia, veja, esses filhos de Jacó são filhos do pacto. Eles são filhos da aliança, eles têm o que há de revelação ali naquele contexto. Eles são filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó, que receberam, na verdade, os 3 patriarcas, a promessa de Deus. O evangelho foi pré-anunciado a eles. E com certeza isso transmitido aos seus filhos, aos patriarcas. Mas veja, 20 anos, irmãos. 20 anos que eles, na verdade, 20 anos, não é 20 anos de impiedade, não.
Tem mais, mas são 20 anos que eles fizeram aquele ato terrível de raptar o seu irmão, queriam o matar, venderam para o Egito, contaram uma mentira absurda ao seu pai, fizeram o seu pai sofrer. Quanto tempo Jacó ali achando que José estava morto e como ele sofreu. Veja o sofrimento que esses ímpios, eles impunham sobre os outros ao redor. Veja a tragédia da impiedade. E perceba, irmãos, quão duro é o coração de pedra e como muitas vezes a conversão é um processo longo e demorado. Nós hoje temos todo esse sistema de evangelização, aí conta ali um pouco sobre o pecado, a pessoa vem, aceita um apelo e etc. Nunca sentiu convicção de pecado, nunca se viu perdido, considerou as suas maldades diante de Deus, a sua imundícia diante do Senhor. E muitas vezes isso transmite a ideia de que a conversão é uma decisão humana, porque muitos creem também que a depravação, a queda não afetou tanto assim a humanidade. Mesmo o coração de pedra ainda ficou algum resquício ali, onde ele pode ir a Cristo por ele mesmo. Mas, irmãos, a palavra de Deus não nos diz isso. O coração humano é um solo, muitas vezes pedregoso, muitas vezes com ervas daninhas ali, espinhos que crescem junto com a semente, e muitas vezes uma terra que vai produzir, mas a figura da agricultura nos mostra que muitas vezes, e você sabe, para produzir o solo há uma dureza, e tem que ser arado o solo. Então a regeneração de fato é um ato de Deus na alma. A regeneração é algo pontual. O Senhor nos elege na eternidade, decidiu enviar o Filho veio, morreu por nós, o Espírito Santo é enviado para aplicar o que Cristo conquistou na cruz a nós no momento certo, e é um ato do poder de Deus, irmãos. A regeneração é um ato do poder de Deus. E nesse ato nós não cremos que o homem contribui ou coopera. Vem, claro, pelos meios de Deus, pela pregação, essa fé salvadora, mas é um dom de Deus. A regeneração, a fé salvadora, a conversão, o novo nascimento, mas a conversão é a resposta humana, visível. A regeneração é Deus que coloca no coração, que opera pontualmente. E a conversão é o que nós observamos, a mudança de direção. E o que nós vemos, irmãos, é que embora a regeneração seja algo pontual, um dado momento na vida da pessoa, ela está ouvindo uma pregação, ou através de uma leitura bíblica, no dia que Deus determinou para isso, o Espírito vai operar, soberanamente, quebrantando aquele coração, fazendo a operação poderosa de tirar o coração de pedra e colocar ali o coração de carne, mas o processo até chegar a esse momento pode ser um processo muito longo, de muitos anos de vida na impiedade. Imagine quanto tempo os irmãos de José, você viu lá, nós pregamos a história de Judá, que vida terrível, o que ele fez ali com os seus filhos, com a sua nora ali, como ele tratou, como ele foi pego ali no seu próprio pecado. E, meus irmãos, então, até vir a regeneração, é um processo que está nas mãos de Deus, e podem haver muitos anos de impiedade, como esses filhos de Jacó, que estavam ali vivendo e causando males, danos às pessoas ao seu redor, sendo um problema, vivendo uma vida miserável sobre a terra, até que o Espírito Santo foi trabalhando, quebrantando, fazendo eles lembrarem do seu pecado, usando um pecado específico para despertar as suas consciências. Então, há um procedimento de Deus que é misterioso na vida de cada um de nós, na vida dos patriarcas. O Senhor foi trabalhando pouco a pouco, os levando para onde Ele quis, para que eles pudessem de fato experimentar uma transformação genuína em seus corações. Então, consciências duras, um processo duro, pessoas que eram da família da aliança, mas quanta maldade,
Quanto tempo na impiedade, no pecado? Quão longe o Senhor permitiu que eles se afastassem de Deus, para que pudessem então se arrepender. Então, e aí veja que nesse procedimento de Deus, o Senhor começa a enviar dificuldades. O Senhor envia seca sobre aquela região, porque era do propósito de Deus que eles viessem ao Egito. O Senhor envia tribulações no seu coração. Você lendo o texto aí, você percebe que eles começam a dizer entre eles, a gente está aqui, sendo preso. Vocês lembram o que vocês fizeram com José? Vocês lembram como ele clamava? Eles, por causa do pecado da dureza, eles suprimiram isso. Mas eles não tinham esquecido. Quanto José deve ter chorado e clamado pela sua vida, naquele poço, e enquanto foi vendido e levado para longe da sua casa paterna, para longe do seu amado pai. Então eles lembravam disso. E aí o Senhor envia essas circunstâncias, na sua soberania, torna José o primeiro-ministro do Egito, e tudo isso, irmãos, essa perturbação nesses corações, foi Deus que enviou a eles. Deus soberanamente envia. E isso é uma evidência boa, de que o Senhor está trabalhando, trazendo, para que eles se humilhem, para que eles pudessem, aos pés de Cristo, receber o perdão e a salvação. Então, uma tristeza segundo Deus, que o Senhor está operando e que hoje as pessoas ignoram, e nós vemos esse padrão na Bíblia, de pessoas quebrantadas, humilhadas. É o caso no Novo Testamento, você percebe ali na conversão do carcereiro, que ele está ali e até mesmo deseja tirar a sua própria vida. Então, meus irmãos, nós vemos que a conversão pode ser um processo longo, demorado. Deus pode enviar várias circunstâncias difíceis para nos levar aonde Ele quer, nos humilhando, preparando esse coração, esse terreno pedregoso do coração, para receber a semente da palavra. E nós não devemos ignorar estas coisas, porque está muito claro desde o Antigo Testamento, essa maneira do Senhor operar. Então, nesse capítulo, nós vamos ver essa obra de Deus quebrantando esses corações. E aqui, irmãos, começa o cumprimento dos sonhos de José. Aqueles sonhos lá atrás, José com 17 anos, na sua casa paterna, aqueles sonhos que eram claramente fáceis de interpretar. José seria exaltado, os seus irmãos se dobrariam diante dele. Então, José, ele acertou todos os sonhos, sonho do copeiro, o sonho do padeiro, o sonho de Faraó, e o dele também. O sonho que ele teve lá também foi de Deus, foi palavra de Deus, e vai se cumprir, começa a se cumprir nesse texto em que estamos. Então, preste bem atenção, meu irmão, todos esses eventos conjuntamente estão debaixo da providência de Deus. Nós cremos na doutrina do decreto eterno de Deus. Deus, o Senhor está cumprindo em todos os eventos. E principalmente os seus eleitos, todas as coisas vão cooperar. Se você nasceu numa família da aliança, Deus pode usar isso na sua soberania. Se você nasceu fora de uma família da aliança, o Senhor pode enviar a sua palavra, pregadores, a escritura, meios, e lhe atrair para que você venha ouvir a pregação e seja salvo e convertido. Pode ser que você passe anos nesse processo, lendo a Bíblia e ouvindo a mensagem, e até que o Senhor, num dado momento, lhe converta. E aí a importância da igreja, das portas abertas da igreja, de pregação constante do Evangelho, porque no dia que nós não sabemos, Deus traz alguém, ele senta num banco desse, e é o dia que o Senhor escolheu, soberanamente usar a pregação, pela obra do Espírito, quebrantar esta alma. Então são vários eventos e maneiras diferentes de Deus trabalhar, porém nós sabemos que o Senhor pode usar todas as coisas, todos os eventos da nossa vida, momentos de prosperidade, momentos de pobreza, momentos
que o que ele quiser usar, ele pode usar para cumprir esse santo propósito, pois ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Irmãos, então, José, ele é crente, os seus irmãos não entenderam muito bem, se rebelaram contra o decreto de Deus. Há alguma iluminação no coração desses irmãos, eles começam a sentir que Deus está punindo eles, os procurando, os seus pecados os estão achando. Mas José, ele sabe que a promessa, que o sonho irá se cumprir. Ele está atento. Ele entende que o Senhor está cumprindo tudo. Ele agora prosperou. O Senhor começou a cumprir a sua palavra quando exaltou o governador do Egito. E aí, nesse momento, as coisas vão ficando mais claras para José, sobre o que é que o Senhor está planejando e querendo, e o seu oráculo, aquilo que o Senhor deu a ele, vai se cumprindo. Tudo o que está acontecendo na história, então, é o cumprimento deste santo propósito eterno de Deus, que foi revelado a José. Os irmãos de José, como a maioria da humanidade, ignora, nada sabe, ou até acha que não é bem assim, essas coisas não podem até não acontecer exatamente como Deus quer, e muitos ignoram, são incrédulos sobre a soberania de Deus, essa doutrina maravilhosa das Escrituras. Mas José sabe disso, e nós sabemos disso também. Nós vemos na Bíblia, irmãos, que Deus, ele é aquele que envia a fome sobre a terra. Talvez fome da palavra, também em algum momento. Se ele quiser, fome de ouvir a pregação, isso está nas mãos de Deus. Isso está na soberania do Senhor. Também as estações aí da natureza, se vai ter fartura, se vai ter fome na terra, tudo está nas mãos de Deus. E Deus enviou essa fome porque ele queria trazer Israel para o Egito, para tornar Israel no Egito uma grande nação. E depois tirar Israel do Egito por um grande livramento através de Moisés e os levar de volta à terra de Canaã. Então, tudo isso nós sabemos é o plano de Deus, porque nós já temos, claro, a Bíblia toda que nos foi dada. Mas, claro que José está vendo aos poucos, entendendo, seus irmãos não. Nós vemos no texto que há aí um cuidado especial da parte de Jacó por Benjamim, porque ele acha que José está morto. Benjamim é outro filho de Raquel. E então nós vemos aí 3 cenas nesse texto. Os irmãos aí de José vão deixar Canaã e vão ao Egito atrás de mantimento, ao encontro com José ali no Egito, e ao regresso, e eles contam para o seu velho pai o que é que aconteceu ali no Egito. Como lemos no texto, irmãos, então, José, ele percebe os seus irmãos ali, vindo. E ele não se revela aos seus irmãos. E nós vemos que Deus está trabalhando no coração desses irmãos de José, e o próprio José vai fazer alguns testes, porque José não sabe, ele não está certo, se eles se arrependeram mesmo. José não sabe. José sabe o quê? Que eles odiavam José. Que eles venderam José para ser escravo. E o que ele sabe, o José sabe é isso. José não sabe se houve uma mudança, se há quebrantamento. E José, então, ele já completamente diferente, adulto, nós vimos que ele se barbeou, ele vestiu os trajes ali do Egito, ele falava por intérprete. E os irmãos, então, não identificaram, não conseguiram identificar, tamanha talvez a diferença ali de José, depois de tantos anos e todo sem pelos ali, raspado, e com vestes ali no Egito, e falando naquela outra língua estranha a seus irmãos, mas José sabia e percebeu e identificou imediatamente os seus irmãos ali. E aí José vai testar os seus irmãos, ele vai tratar duramente com eles, para ver se mudou alguma coisa, e isso debaixo da soberania de Deus. Na verdade, o Senhor está trabalhando, provando esses homens, e José sendo instrumento também disso.
Então, quando os 10 irmãos chegam ali, José está presente ali no local de venda dos cereais, no celeiro. Ele os reconheceu, os irmãos não o reconhecem, e os irmãos se curvam diante de José. E o texto diz que José lembrou do sonho. Verso 6. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Verso 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os. Porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. Verso 8, José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. E no verso 9 diz, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhes disse, vós sois espiões. Ele lembra, Deus está cumprindo o sonho, mas não cumprindo ainda completo, porque não está os 11, só está 10. Cadê Benjamim? Cadê meu velho pai? Mas já está começando. 10 irmãos ali já se curvaram diante dele, conforme a vontade de Deus. José então acusa aqueles homens para os provar, são espias. Não recebe calorosamente, não se identifica. E aí, irmãos, nós vamos ver, e o texto diz, que Deus, o Espírito, está trabalhando naqueles corações. Eles estão conscientes da sua culpa. José começa a apertar, são espiões, eles não, e aí começa a abrir o coração, e eles dizem, somos homens honestos, e eles começam a contar a história, e percebe, irmãos, que eles têm que se lembrar de José. Eles têm que, José está lá na história, ó, nós somos 12, e um já não existe, que é mentira, né, porque está ali na frente deles. O outro está lá com o nosso pai, mas, né, e aí tem aqui os 10 e tal, então, veja que Deus está confrontando. Levou estes homens para o Egito, numa seca, eles então têm que se lembrar e falar da história toda de José. E José então os acusa de espiões e os prende. Eles passam 3 dias presos. E isso, irmão, certamente os fez lembrar. 3 dias, embora José passou 13 anos. Mas eles passaram 3 dias e eles deviam lembrar ali, devia vir à mente deles o que eles fizeram ao seu irmão, a angústia no coração de José. Então o Senhor está usando todos esses eventos no Egito, usando José para lembrá-los da sua culpa, e o próprio Espírito Santo e as suas consciências também estão em operação. E nós vemos, irmãos, que não há vingança no coração de José, não é nada disso. Ele precisa se certificar que seus irmãos de fato se arrependeram, e ele prende os irmãos, depois ele lembra que tem família, que o pessoal está passando fome lá na terra de Canaã, e ele faz então a proposta, vocês vão voltar, porque temam a Deus, e aí ele prende só um, ele pega Simeão, que é um dos mais velhos. Rúben, ele tentou defender José quando ele foi jogado ali no poço, temos Levi, Simeão, e ele escolhe Simeão para ficar preso e os outros voltarem, para que quando eles viessem, eles trouxessem Benjamim, para provar se o que eles estavam dizendo era algo verdadeiro. E veja no verso 21 que José ouve, eles não sabem quem é José, e percebe a conversa, verso 21. Veja que eles admitem a sua culpa. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, porque lhe vimos a angústia de alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Meus irmãos, eles estão dizendo entre eles, meus irmãos, nosso pecado nos achou. Vocês sabem, como eu sei, Rúben está dizendo aí, eles disseram perdão uns aos outros, vocês sabem, eles uns aos outros disseram que nós merecemos isto. E Rúben lembra ainda no verso 22, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir. Vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Lembra lá de Gênesis, quando Deus disse a Noé, que aquele que derramar sangue, o seu sangue será derramado? Toda a lei de Deus sobre essa questão do assassinato.
Então eles estão dizendo, ó, nós merecemos o quê? Pelo que fizemos ao nosso irmão. Então, o Senhor está trabalhando, irmãos, nesses corações. Mas perceba que José, ele os entendia, porque falava por intérprete, e o texto diz que se retirando, ele chorou. Porque não há, de fato, coração rancoroso, vingativo da parte de José. Ele sabe que Deus o levou para ali, agora o Senhor o prosperou. O Senhor o abençoou, ele discerne que esse foi o propósito de Deus, ou seja, foi Deus que o enviou. Deus fez ele passar por todo aquele sofrimento, segundo o seu decreto, era plano de Deus para trazer grande livramento. O servo do Senhor teria que ser o servo sofredor, para trazer salvação e redenção, como Cristo também. E muitos olhando para Cristo não entenderam, não perceberam, desprezaram, disseram, isso aí, tu é o Filho de Deus, desce da cruz. Viram ele ali desfigurado, e não entenderam que tinha que ser assim, que era necessário que o Filho do Homem padecesse estas coisas, para que então pudesse entrar na sua glória. Então José, de alguma maneira, ele compreendeu. Não há rancor, não há mágoa, o que há é uma tratativa. O que há é uma observação, ver se de fato estão arrependidos, para que então a agenda de Deus continue, para que haja restauração daqueles relacionamentos que foram quebrados. Então, José está tratando com seus irmãos e até aí administrando. Veja que grande administrador é José, né? Ele está administrando esse conflito muito sabiamente com seus irmãos, sendo instrumento de Deus para trazê-los ao arrependimento. Então, eles sabem da sua culpa. Temos evidências, irmãos, de uma obra do Espírito, quebrantando. Vemos então que o Senhor está usando a prisão, tempos de fome, fazendo com que eles se lembrem do seu pecado, deixando suas famílias famintas, ou seja, na verdade, assim, a gente não tem noção, todo mundo ia morrer de fome ali. Se o Senhor não tivesse preparado todas estas coisas, José, para ser governador do Egito. Então, o sofrimento daqueles irmãos os levaram a pensar em Deus, a pensar nos seus pecados, a pensar em José, seu irmão. A providência parece os estar perseguindo. Deus está contra eles nesse sentido aí, embora o propósito de Deus é os converter. Mas enquanto eles não se arrependem, abandonam os seus maus caminhos, o Senhor está agindo, enviando todas essas pragas e mazelas sobre eles. Então, irmãos, tudo isso cumprindo o santo decreto de Deus. E aí nós vemos o sonho começando a se cumprir, ainda não completamente. Nós vemos aqueles que queriam matar os sonhos e o sonhador, cumprindo o sonho que eles queriam matar. E Benjamim, o seu velho pai, não está ali, e José procurando ocasião para trazer todos. José queria todos ali, trazer todo mundo, porque na verdade José sabia que seriam 7 anos de fome. Não havia como suportar, se não fosse através dos grãos que estavam ali no Egito. E ele sabia que Deus havia preparado para esse momento. Então, é necessário que o terreno seja preparado para uma reconciliação. E ele está verificando se algo mudou no coração dos seus irmãos, porque os irmãos de José não são de confiança para ele. Até então, né? E agora sim, estando arrependidos, esse quadro ele começa a mudar. José, pela graça de Deus, consegue administrar essa situação. Então, irmãos, é um crente, é um justo que sofreu. O sofrimento de José é o sofrimento do justo. Aponta para Jesus Cristo. É modelo para nós de como devemos proceder em momentos de conflito, dificuldades, desejando, claro, sempre o arrependimento e o bem daqueles que nos fazem mal,
Então José, ele age com dureza à vista dos irmãos, mas no lugar secreto ele chora. Na vista dos irmãos, são espiões. Ele está ali fazendo esse papel importante na providência de Deus para o quebrantamento dos seus irmãos, mas ele está chorando, ele quer ver o seu pai. Ele deseja então ser esse instrumento de libertação para todo o seu povo. Ele é um homem de emoções sinceras, ele tem amor por sua família cruel. Não parece vaidoso ou orgulhoso diante da confissão dos seus irmãos. Porque, irmãos, José é parte de uma família maior, que é a família de Deus. José é parte dessa família, os eleitos de Deus, a sua igreja. Ele é instrumento do Senhor para o bem de todo o seu povo, de toda a sua família espiritual. E, na verdade, Deus já havia confortado José no Egito, já havia lhe dado prosperidade. Ele sabia que Deus iria cumprir, os irmãos, já começou a ver ali, os irmãos curvados, os seus sonhos se cumprindo, mas ainda não todos, apenas 10, no sonho 11 irmãos e o seu pai iriam também se curvar. Então, mas está no caminho, está se cumprindo. Meus irmãos, José, como estamos argumentando, e nós devemos olhar para Jesus Cristo, mais uma vez através da vida de José. Ele é instrumento de Deus para a preservação da igreja de Deus, mas também do Egito e das nações ao redor. Deus escolheu Abraão, Isaque e Jacó, Deus escolheu a igreja para sermos uma bênção para todas as nações, pessoas de toda tribo, língua e nação. Então, Deus usa a igreja, Cristo, então, agora, como o nosso José maior, o seu evangelho deve ser pregado a todas as nações. Ele tem governo, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, as promessas pactuais se cumprem através do povo da aliança, do descendente, que é Cristo. E nesse momento aqui, José é o eleito, é o descendente, instrumento de Deus para essa salvação. Então, meus irmãos, o Senhor está cumprindo esses planos de redenção, de livramento, não só do Egito e de sua família, mas de pessoas. O mundo antigo daquela época foi salvo por meio de José. E aí nós vemos a mesma coisa hoje, com o nosso Redentor Jesus Cristo. E nós lembramos, irmãos, olhando para José, como não foi fácil tornar-se então esse instrumento de Deus para a salvação. Quanta aflição ele teve que passar. Quantos sofrimentos debaixo da mão de Deus, pela vontade de Deus, ele teve que passar para ser esse instrumento de bênção para pessoas ali ao seu redor, pecadores, pessoas que necessitavam de um grande livramento que viria através dele. Então, essa aflição foi administrada pelo próprio Deus. E veja que os seus irmãos que também precisam se converter, também vão passar por aflições. Então, não vai ser tão fácil assim, não. Eles vão passar por um quebrantamento, serão aflitos, estarão presos, terão que contar ao seu pai a história. Jacó, então, vai ficar, já perdi José, agora também Benjamim, e não tenho como suportar essa grande perda. Então, tudo isso, irmãos, é necessário. O sofrimento do nosso Redentor, nós que seguimos a Cristo, tomamos a nossa cruz, nós que estamos indo em direção à cidade celestial, temos que passar muitas vezes por lutas, tribulações, dificuldades. Ser achado no estado de graça, então, como argumentei no começo, ser salvo, muitas vezes é um processo doloroso, difícil, em que o Senhor vai nos conduzindo por tantas dificuldades, e aí nos tornamos crentes, e aí vem outras dificuldades, que são da natureza de ser crente. Tribulações, perseguições, por sermos fiéis a Deus e filhos de Deus. Então, tudo isso é apontado para nós em toda a Escritura, também aqui nas páginas do Antigo Testamento. E aí, esses irmãos de José, irmãos, eles precisavam
ser colocados diante do tribunal da consciência deles. O cárcere é usado para isso, eles são presos. Eles se lembram do seu irmão ao estar preso. José os liberta porque está preocupado com as suas famílias. E eles acabam entendendo a mensagem. Irmãos, Deus é soberano, se Ele está trabalhando no seu coração, lhe confrontando com os seus pecados, se é uma obra do Espírito, o pecador, quando Deus está lidando com ele vai entender. Ele vai saber do que se trata. O Senhor vai usar esses eventos extraordinários para trabalhar naqueles que estão sendo atraídos a Cristo. Então, os irmãos, eles eles estão sendo injustiçados, né? São espiões. São espiões. Vocês vieram aqui, e o Egito, irmãos, era uma nação próspera, tinha o Nilo, e era comum ter nações que queriam o mal do Egito mesmo, espionar. Mas era mentira, né? Eles não eram espiões, de fato. Mas vejam que eles estão recebendo uma falsa acusação, mas eles lembram do pecado deles. Está vendo? A gente está sofrendo isso, é justo. Nós afligimos nosso irmão José. Nós, de fato, merecemos passar por isso. Então, veja que é uma obra do Espírito, que é uma tristeza, segundo Deus, a sua consciência, há autoexame nesses corações. Eles são filhos da aliança, eles conhecem a palavra de Deus, e eles começam a demonstrar temor de Deus, começam a demonstrar, é justo que o Senhor nos puna. Eles sabem que estão colhendo os seus malfeitos. E aí eles voltam, e José preparou isso, coloca o dinheiro no saco de cada um. E quando eles veem aquele dinheiro, ele disse: o que é isso que Deus fez? Veja o que é que eles vão dizer. O que é isso que Deus nos fez? Eles começam a levar a sério. Deus está tratando conosco. Isso vem do Senhor. Esse sofrimento, essa dificuldade, eles começam, em vez de ficar se desculpando, colocando a culpa, não, aquele primeiro-ministro do Egito é um homem terrível e está nos afligindo, nos perturbando. Ao invés de ficar jogando a culpa, não, Deus nos enviou esse sofrimento, essa dificuldade. O que é que o Senhor está fazendo conosco? Que grande aflição, temos que falar com o nosso Pai destas coisas. Há medo nos seus corações. Eles estão sendo então levados a um arrependimento genuíno, seguro. Irmãos, diante de tudo isso, vemos então o tema aí da soberania dos decretos, de um arrependimento bíblico que vem de Deus. Deus está governando isso, e nós temos plena certeza de que a palavra de Deus vai ser pregada e os seus eleitos virão. Nós podemos pregar, irmãos, porque cremos na eleição, senão ninguém viria. Nenhum coração se arrependeria, seria quebrantado. O grande incentivo para a pregação, para as missões, é a predestinação. Saber que o Espírito Santo, ele está agindo em todas as circunstâncias. Se tem eleito, por exemplo, não estou dizendo que a gente não deva pregar não apenas aqui publicamente e nas nossas relações, mas assim, se tem eleitos aqui nesta cidade, o Senhor vai operar e vai usar tanto o evangelismo pessoal e outras circunstâncias. Essas pessoas, elas eventualmente virão à igreja. Ou na sua leitura particular, o fato em algum momento eles então serão quebrantados, se arrependerão, se humilharão, virão aos pés da cruz de Cristo, porque Deus, o Senhor, vai cumprir os seus planos, nenhuma das suas ovelhas vai se perder. Ele está buscando os seus, de todas as maneiras, de todos os meios possíveis, e nós vemos, irmãos, a sabedoria de Deus, e também a sabedoria que o Senhor Deus deu a José, para ser governante do Egito, para ser instrumento nesse momento tão delicado. Depois de 20 anos ali, 13 anos preso, 7 anos já governando o Egito, os seus irmãos naquela condição de sofrimento, o seu pai velho
longe ali da sua presença. Então o Senhor usa grandemente. José é um modelo para nós, então, de alguém que administrou esse grande conflito familiar, desde que ele foi vendido aí pelos seus irmãos. Então ele, como afirmamos, é um servo sofredor. Grande parte da virtude de José, então, foi ele sofrer, né? Como Cristo sofreu. O quanto ele sofreu, irmãos, para poder, então, ser esse instrumento do Senhor, para, então, glorificar a Deus por meio dessa providência e de libertação. E aí, sofreu tanto, mas foi exaltado. E agora que ele está no poder, ele não usa o seu poder de ministro do Egito para pisar nos irmãos, não usa, em momento nenhum. O Senhor Jesus Cristo, quando ele está explicando em Mateus 20 sobre a natureza do reino dos céus, porque assim, Tiago e João queria pedir para Jesus: Senhor, quando vier no teu reino, nos dá a sentar à direita e à esquerda. Eles queriam lugares de honra, de destaque. E aí Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber do meu cálice? Aí ele diz: podemos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas eles disseram: podemos. Jesus diz: é verdade que vocês vão beber, porque um seria decapitado e outro seria exilado na ilha de Patmos, João. Eles iriam ter mortes de mártires, embora nenhuma morte se compara com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque, e Jesus tinha falado antes sobre os seus sofrimentos, sobre a sua morte, que ele seria escarnecido, rejeitado. Ou seja, Jesus estava explicando para eles que antes da glória vem a cruz, o sofrimento. Que antes de entrarmos no estado de exaltação, nós precisamos então passar, né, por essa jornada cristã, onde há muitas dificuldades e lutas e tribulações. E Jesus então diz àqueles discípulos o seguinte: ele chama os discípulos e diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Como é que funciona no mundo, vocês sabem, ele diz. Quem tem poder age como? Pelo domínio, na força, usando da sua autoridade. E falando da natureza do reino de Deus, ele diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo. Mas aí ele explica, não fica no abstrato não. Como é que é esse serviço e como é que será esse que quiser ser o primeiro, seja servo. Aí ele explica. E ele usa o seu próprio exemplo, o Senhor Jesus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ele veio para morrer por nós, sofrer. E a mesma coisa, então, irmãos, o mesmo padrão nós vemos nos santos de Deus. Nós vemos nos santos de Deus do Antigo Testamento. A grandeza, então, de José é que ele se tornou, sim, autoridade, mas que ele era servo, crente, temente a Deus, estava ali com o propósito de glorificar a Deus, de ser uma bênção para os seus irmãos, para pessoas ao redor. Então, nós podemos observar esse padrão que aponta para Jesus Cristo. Nós podemos observar isso. Podemos ver também no texto mudança de atitude dos irmãos, como vimos. José estava de olho no modo como eles tratavam Benjamim, que era seu irmão, filho da mesma mãe, filho de Raquel. José, então, está servindo os seus irmãos, até usando essas circunstâncias de disciplina, provando os seus irmãos, os buscando ao arrependimento. Então, não é questão de vingança, ele não está usando o seu poder, a sua autoridade para esmagar alguém ou se tornar maior, não é isso que nós vemos. Mas nós vemos no seu coração um coração de servo, e até ele sai para chorar escondido. E aí, irmãos, como vimos no decorrer do texto,
o discurso dos irmãos, e José percebe isso, a atitude foi mudando. A atitude daqueles irmãos foi mudando. E Jacó também, Deus está trabalhando com Jacó, na família de Jacó. Apesar do favoritismo para com Raquel, a fraqueza da família, nós vemos o Senhor sustentando a família da aliança, cumprindo os seus planos de salvação, usando provações e fomes, como argumentamos aí, e cumprindo esses decretos. Um Deus soberano. E iluminando as mentes, atuando nas consciências. Então, o Senhor tratando com toda a família, os levando à fé e ao arrependimento. E nesse processo, sofrimentos, lutas, dificuldades, convicção de pecado, arrependimento, quebrantamento, momentos de tristeza. Porque Deus está formando o seu povo pactual, na forja do sofrimento. Quanto que Jacó, crente já, teve que sofrer como já crente. Quantas lágrimas derramou por José, seu filho. Quantas tristezas teve que passar nesse processo de santificação. E os seus filhos que precisavam ser quebrantados também. Quanto sofrimento. E José no Egito. O Senhor Jesus, irmãos, no contexto desse texto, que ele fala da natureza do reino dos céus, que o maior é o que serve, e é como o Filho do Homem que veio para servir e sofrer e morrer. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 20, 17 a 19, ele falando do seu ministério, ele chama os 12 à parte, e ele lhes diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Você vê José sendo rejeitado pelos seus irmãos, escarnecido, vendido, assassinado em certo sentido, dado como morto. Jesus diz: o Filho do Homem vai ser morto. Ele vai a Jerusalém aos judeus, que eram os seus, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser o quê? Escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, antes de ressurgir, antes de ressuscitar, cruz, morte, sofrimento, ou seja, serviço. Era necessário, irmãos, ele tinha que padecer, sofrer. Assim como José aponta para Cristo, porque ele tinha que passar por tudo aquilo, para trazer livramento. Claro, irmãos, que nenhum sofrimento humano nosso vai pagar o preço do pecado de ninguém, nossos sofrimentos não tem esse papel, só o de Cristo. Mas Deus usa essas coisas. A igreja perseguida e dificuldades e problemas na história da igreja, nós vemos o Senhor usando desses meios maravilhosos, mas, volto a dizer, e esse texto nos mostra claramente, e diante da mesa do Senhor, do pacto, é necessário, de fato, uma obra do Espírito Santo. É necessário, de fato, um quebrantamento genuíno, arrependimento. É necessário, de fato, sermos confrontados com os nossos pecados num processo de uma conversão segura, para que tenhamos uma fé autêntica e possamos ser participantes dignos do corpo de Cristo. E também nós, como já crentes, aqueles que já se arrependeram e creram no Senhor, é necessário, irmãos, entendermos que Deus é soberano, Ele envia a nós as cruzes, momentos bons, momentos ruins, e que Ele está usando todas essas coisas para cumprir um santo propósito, para que o seu Evangelho seja anunciado da maneira como Ele quer, por meio de grande dificuldade. Muitas vezes a igreja cumpre esse santo dever de proclamar o Evangelho, em meio à oposição, dificuldades e problemas. Mas Deus é soberano e Ele está no controle de tudo isso, e até mesmo é isso que falamos de secularismos e de indiferenças a Deus e a sua palavra. Tudo isso está no controle de Deus. Se Deus quiser quebrantar corações e trazer e humilhar pecadores, os levar às Escrituras, a ler as Escrituras, ou
há uma pregação, até mesmo lhe usar em algum momento, perto de alguém que Deus está trabalhando. Irmãos, Deus, Ele pode fazer isso, na verdade Ele faz dessa maneira, geralmente. Então, nós é que ignoramos essas maneiras de Deus agir. O Senhor está reunindo a sua igreja. Os seus serão salvos. E, enquanto isso, também há bênçãos que transbordam. Bênçãos que transbordam. E, enquanto isso, até nós lemos aí Paulo lá em Romanos 9, né? Paulo, como apóstolo e pastor, ele diz: eu tenho grande tristeza pelos meus irmãos, meus compatriotas. Deles pertence o culto, a adoção, etc. Então, há tristeza, sofrimentos, muitas vezes, que temos porque o mundo está perdido, e Paulo ali, ele via o povo da aliança desviado, perdido, distante de Deus. José aqui nós vemos da mesma maneira. Mas tudo isso, irmãos, não vai ser em vão. O Senhor vai cumprir o seu plano. Aqueles que são dele irão, de fato, ao entrar no estado de graça. Aqueles que já estão no estado de graça serão conduzidos por meio de arrependimento e fé, né, na comunhão com o Senhor, até que entremos finalmente no seu reino, e não vai haver mais dor lá. Lá vai ser só alegria. Não vai ter mais pranto, choro, sofrimento, luto. Então, no reino consumado, no estado de glória, nós temos o já e o ainda não. O reino está aqui, mas no ainda não. O estado em que o reino ele se encontra aqui, ainda a igreja luta, milita, problemas, dificuldades, sofrimentos. Cristo já está no estado de glória e nós estamos indo para lá. Mas até lá nós iremos, é necessário então que nós passemos por momentos e dificuldades e problemas. E até mesmo a nossa conversão lá atrás, aqueles que já se converteram, podem se lembrar desse tipo de experiência. E para nós também, outros que já andam com o Senhor, sabem de fato quão difícil é, muitas vezes, enfrentar as lutas e dificuldades. Mas tenham bom ânimo, né? A vitória é nossa em Cristo Jesus, e com a graça deles chegaremos lá, e todas as coisas vão cooperar para esse propósito, na soberania de Deus. Eventos bons, eventos ruins, crises, problemas, tudo Deus vai usar para nos conduzir ao seu reino de glória. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e possamos, irmãos, como igreja também, trazer para nós, no momento aqui da ceia, essa reflexão, a nossa responsabilidade, como líderes, como chefes de família, no acompanhamento, na tratativa de problemas e dificuldades, de pastoreio das nossas famílias, né, na igreja aqui, os oficiais, devemos ter, irmãos, essa responsabilidade de provisão, de cuidado para com os nossos, não só cuidado material, mas também espiritual. Então, orientar os nossos filhos no caminho de Deus, mostrar essas realidades espirituais, e nós precisamos levar a sério essas coisas e cumprir nossos deveres, então, de líderes, de homens de Deus, de responsabilidade, como José teve ali. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, aplique essa palavra aos nossos corações, e que venha o seu reino, então, sobre nós. Vamos orar, irmãos, nesse momento, já nos preparando, já irei orar também, pedindo ao Senhor que separe os elementos do uso natural. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento sublime de culto público, em que podemos ter essa graça de participar do culto, o grande privilégio, ó Deus, dos teus filhos especialmente, daqueles que são da aliança, grande meio de graça do Senhor, Deus, para abençoar as nossas almas, especialmente ouvir a pregação, santa pregação do teu Evangelho. Mas nós sabemos que se não for o teu Espírito, ó Pai, sabemos que não teremos proveito, e por isso pedimos ao Senhor, quebranta-nos. E aqui diante da mesa do Senhor, onde também o Senhor promete graça e usa esses elementos para nos alimentar, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos dê fé para participar, quebrantamento, que possamos participar de modo digno desses elementos, que possamos nos alimentar de Cristo,
que possamos entender que tão certo esses elementos chegam à nossa boca, o Senhor mesmo nos alimenta na pregação, no sacramento, e separa, ó Deus, ó Senhor, esses elementos do uso natural. Santifica-os, ó Deus, o pão, o vinho, que o Senhor possa abençoá-los, que eles venham ser para a nossa nutrição espiritual. Fortalece a tua igreja, ó Pai. Alimenta os corações, aponta direções, ó Deus, para nós, nos mostra o caminho, nos ilumina com a tua palavra e nos dá condições de atender a tua voz. Sem ti nada podemos fazer. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos então condições de atender ao chamado do Senhor, de ir a Cristo todos os dias, espiritualmente, sermos dignos e andarmos de modo digno desse Evangelho. Assim, toma em tuas mãos esse momento, se agrada em nos abençoar, perdoa os nossos pecados que cometemos constantemente contra o Senhor, porque temos uma natureza corrupta e muitas vezes, por conta da não vigilância, quebramos a tua lei. E perdoa-nos, ó Pai, nossas fraquezas, pecados que não têm justificativa, que transgridem a tua santa lei, e nos dá condições de ter uma melhor obediência, de lutar contra o pecado, o mundo e Satanás, nos dá vitória e nos santifica conforme o teu querer. Assim oramos ao Senhor, pedimos essas dádivas e bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir o texto. Eu convido os irmãos que irão me ajudar aqui. Temos presbítero Marcos e presbítero Isvanildo presentes, então os irmãos podem vir aqui à frente. Vamos abrir em Mateus 26, um dos textos da instituição. Irmãos, essa mesa ela não é uma mesa presbiteriana apenas, ela é a mesa do Senhor, é uma ordenança do Novo Testamento. Nós cremos que devemos fazer em obediência, nós vamos participar porque Cristo nos ordena, assim como o culto está presente na adoração, é santa convocação. Então o Senhor nos chama a adorá-lo e também participar da comunhão. E esse é o momento, irmãos, que também lembramos que somos um povo do pacto, que comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo sangue. Ou seja, muitas coisas nos dividem, local de nascimento, opiniões, gostos, ideias, questões várias que nos dividem. Mas o que nos une é a fé, Cristo, a doutrina, é o Evangelho que nos une. A base da unidade da igreja é uma questão espiritual. E, especialmente nesse momento da ceia, onde a gente fala de comunhão, então a nossa comunhão é em Cristo, nós somos filhos. Quando você ora assim, Pai Nosso, você fala no plural, é nosso. Então, tanto ele é seu pai, como é também do irmão. Então, nós somos esse povo do pacto. E por isso também, aqueles que são de uma outra igreja fiel, uma igreja evangélica, ou alguns que estão em plena comunhão, mas que estão aqui na nossa igreja, desejando ser recebidos. Existem visitantes, irmãos, que já estão no processo e você está em plena comunhão, não saiu ali de alguma igreja, ou não está indo lá por motivos de nenhum problema ou afastamento, você está em plena comunhão, você pode e deve participar, né? Nossa igreja ela tem um certo zelo na recepção, às vezes há um intervalo de tempo, mas você está unido à igreja visível, e então não houve ruptura, você não deixou de estar unido à igreja, está em plena comunhão, então você pode e deve participar sim desse sacramento e também, claro, continuar no processo de participar das classes e ser efetivamente, claro, recebido na nossa igreja, para que você esteja vinculado a uma igreja fiel. Isso é importante, isso é necessário, porque Cristo, irmãos, Ele nos abençoa através da igreja, dos meios de graça, da pregação, do sacramento também. Ele é soberano, como falei, soberanamente o Senhor age em todos os eventos, nos leva à Escritura, mas também os meios de graça são fundamentais, tanto no processo de conversão daqueles que ainda não se converteram,
quanto na santificação dos já convertidos. Então, é muito importante você ser membro da igreja, estar participando do sacramento, da comunhão, é muito importante. Cristo, então, ele nos alimenta verdadeiramente. Então, eu creio que todo eleito vai desejar. Então, se você, por algum motivo, não está nesse caso, não estava em outra igreja, estava afastado da igreja, claro, nesse caso, você precisa se vincular à igreja, ser recebido, reafirmar a sua fé, e nós precisamos trabalhar isso. Esse ano eu gostaria de trabalhar tanto com esses irmãos que vêm de outras igrejas e outros também que estão retornando à comunhão da igreja visível. Então, nos procurem, nós temos a nossa classe, que acontece domingo pela manhã, também às quintas-feiras. Isso é muito importante que você participe desse momento, porque é obediência ao Senhor e também é bênção da aliança, bênção do pacto. Então, é muito importante sermos o povo da aliança e estarmos participando. Agora, é importante também participar discernindo, em arrependimento e fé, entendendo o porquê fazemos, como fazemos, entendendo o custo do discipulado, embora não é um preço de mérito para a salvação, mas que haverá lutas, dificuldades, problemas. Seguir a Cristo vai dar trabalho, você terá que se dedicar à sua vida espiritual, inclusive estar participando de uma igreja, estar cultuando, tendo comunhão com o Senhor. Então, é necessário que cada um de nós, irmãos, façamos um autoexame. O seu compromisso é com Cristo, é com Jesus Cristo. Você, ao ser membro dessa igreja, você fez um pacto com o Senhor. Você decidiu servir ao Senhor nesta igreja local, na comunhão desta igreja local. E você está aqui publicamente anunciando que você é membro do pacto, que você faz parte dessa aliança. Então, você tem compromissos com a santidade da igreja, com a unidade da igreja. Você tem compromissos na sua família, de cuidar da sua família, dependendo da sua vocação e função no lar. Você tem compromisso, você fez um compromisso, de ensinar seus filhos no caminho do Senhor, de conduzir a sua casa. Você tem um compromisso com essa igreja local e você tem um compromisso cristão na sociedade, na sua vida pública, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus relacionamentos públicos. Então, irmãos, é muito importante para isso nossa comunhão com Cristo, que tem um aspecto pessoal, claro, mas também um aspecto de igreja. A mesma fé que nos une a Cristo, nos une à igreja. Deus tem um povo. Você ora Pai Nosso, então não é só seu Pai. O mesmo Deus que é seu Pai, é Pai de todo mundo aqui também. Então, você não pode jamais viver um cristianismo isolado e coisas desse tipo. Isso não é o que nós aprendemos nas Escrituras. Então, que possamos participar lembrando disso. Se você tem se alguma barreira, alguma dificuldade, você precisa orar a Deus, que o Senhor lhe dê um coração aberto ao perdão, e não pode haver, de fato, no que depender de cada um de nós, nada que nos impeça de estarmos juntos. Não é que vai ter opinião igual, que vai mudar, e coisas que a gente pensa diferente, questões que não são da fé, essenciais, mas que nós somos irmãos e somos cristãos, e temos um reino a viver e a pregar, e um Cristo a servir, né, e grande luta a travar pela causa do reino, e não convém, de fato, que desviemos o foco desse chamado que temos, cada um de nós. Então, faça o autoexame, busque o arrependimento e fé, participe dos elementos. Você ser afastado da comunhão, irmãos, é disciplina. Então, a igreja tem governo. Quem disciplina é o conselho. Não participar da mesa é uma pena no código de disciplina da igreja. Então, se você está passando uma dificuldade, então você tem que procurar o pastor, algum presbítero. Então, não tem porquê o irmão não participar, mas participar discernindo em arrependimento e fé. Então,